Bom dia, amigos e amigas, ouvintes da Rádio Novos Rumos. Está no ar mais um programa GAN Zona Mista. No programa de hoje falaremos sobre inteligência emocional. Para falar com a gente sobre esse assunto, trouxe aqui hoje o meu amigo Vitor. Vitor, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa. Tá? Se apresenta aí para o pessoal que está nos ouvindo hoje pela manhã. Diz aí quem é o Vitor, com quem você trabalha. Feliz pelo convite, meu amigo. É um prazer estar aqui participando com vocês desse podcast. É um tema que eu gosto muito, desde o momento que eu fui impactado com esse tema. Para mim fez muito sentido. E quem sou eu? Sou Vitor, eu sou casado, minha esposa Noemi, tenho 3 filhos, Lucas, Mateus e Vitória. E nossa família linda. E a gente está nesse trabalho, de estar compartilhando desse assunto de inteligência emocional, né? Sou empreendedor, tenho alguns negócios, né, da nossa família, eu e minha esposa, e paralelo a isso a gente faz um trabalho na área da inteligência emocional, no desenvolvimento humano, né? E com isso a gente compartilha, convive com amigos, com oportunidades, eventos, e a gente compartilhando essa ideia, essa missão de transmitir aí uma mensagem a respeito da inteligência emocional. Muito bacana. Hoje a gente vive num mundo, cara, que muito se fala em inteligência, né? Inteligência artificial, Sim. diversos tipos de inteligência. E esse também é um assunto que vem ganhando força, né? Fala pra gente qual é a importância da inteligência emocional em si, o quanto isso é importante para nossa vida. Sim. O que acontece? Eu parto de um princípio, vamos falar de um conceito, e isso é um conceito pessoal, tá? De um entendimento simples, básico para a gente entender a respeito do assunto. Inteligência emocional, no meu conceito, da minha definição, é você saber lidar com as suas emoções. De maneira mais resumida que nós podemos entender é você saber lidar com as emoções, porque a inteligência emocional é você saber se comportar diante dos estímulos emocionais, porque no nosso dia a dia nós a todo momento somos estimulados emocionalmente. Você na tua saída de casa para vir para cá, você foi estimulado emocionalmente, talvez com compromisso, no momento que eu falei assim, eu já estou aqui, você, caramba, né? Então você já foi estimulado emocionalmente para alguma coisa. Então, e inteligência emocional por que a inteligência? É o saber lidar. Você ter a habilidade de lidar com as emoções. Então, basicamente, a inteligência emocional é você ter essa habilidade de conduzir as suas emoções. Show de bola. É engraçado que você me mandou, cara, mensagem, aí eu tava olhando no horário lá, e o pessoal geralmente costuma chegar já em cima do horário, né? E aí, quando tu mandou mensagem, eu falei, pô, o cara já tá lá, cara. Eu preciso correr aqui pra poder, né? E aí, nesse meio termo, né, nesse caminho pra cá, então, como você falou, a emoção ela é uma reação, né? Então você tem aquele instinto ali naquele primeiro momento, você recebe aquele estímulo durante o caminho, o percurso, você vai tendo outros tipos de emoções. Sim. Eu mesmo passando pela rua lá, eu vi o cara fazendo uma barbeiragem lá e a mulher jogou o carro pra cima do outro. Aí eu falei assim, caramba, maluco, então você tem que estar bem, né? Poderia ter sido comigo, né? Então, Exato. Ia gerar um outro tipo de reação e os sentimentos iam se misturando ali naquele momento, né? E você percebe que quando a gente começa a ampliar, ter uma clareza a respeito do assunto, as coisas vão fazendo mais sentido e você vai percebendo cada detalhe das emoções, dos estímulos que você tem nas situações. E aí, ó, como você teve, ó, o pouco que a gente já falou, tu já veio já assim, fazendo uma análise do que aconteceu no trajeto, né? E comportamentos diferentes, né? Uma pessoa, o seu comportamento, o que você se deparou vendo o comportamento de uma pessoa com outra no trânsito, né? Então, assim, cara, nosso dia a dia está ligado às nossas emoções. Os nossos resultados estão ligados às nossas emoções, né? Tudo que nós fazemos, seja dentro do nosso ambiente de relacionamento,
trabalho, família, igreja ou qualquer outro ambiente, né, de relacionamento, tudo está ligado às nossas emoções. E aí a gente precisa aplicar a inteligência emocional para que a gente possa viver da melhor forma ou se comportar da melhor forma. Essa é a ideia. E aí tu vai começar a perceber que todo momento você assim, calma aí, deixa eu rever isso aqui, porque é isso que acontece. Aí de que forma a gente consegue aplicar essa inteligência emocional no nosso dia a dia? Então, vamos lá. Eu gosto de falar de um princípio que é muito interessante. Um especialista, Daniel Goleman, é o especialista, né? A referência na inteligência emocional, já publicou diversos livros falando sobre a inteligência emocional, muito interessante. Para quem está nos assistindo, procure, pesquise a respeito de Daniel Goleman, que ele tem diversos livros que ajudam e que abrem a sua mente em relação a isso. E ele tem uns pilares, né? Tem 5 pilares da inteligência emocional que ele elenca como se fossem os principais, vamos dizer assim, o que desse mais prioridade para o nosso entendimento, né? Então, assim, são 5. A autoconsciência, a autogestão, a automotivação, a empatia e o relacionamento interpessoal. Então, assim, esses 5 pilares, eles definem basicamente o entendimento a respeito da inteligência emocional. E aí, respondendo a sua pergunta, como é que a gente aplica, e aí a gente vai ver em cada um desses que tem um entendimento. Vamos lá, vamos falar do primeiro, que é a autoconsciência. Falando sobre a autoconsciência. A autoconsciência nada mais é de nós nos conhecermos. Então nós precisamos conhecer as nossas emoções. E aí o fato interessante, o que você viveu, vou pegar o que você acabou de vivenciar agora. Você começa a avaliar os seus comportamentos de acordo com o que você vive, com o seu dia a dia, e a autoconsciência é justamente isso, você se conhecer as suas emoções. Como é que eu faço isso? Como é que eu conheço as minhas emoções? Esse assunto é novo para mim, para muita gente é novo. Se você parar para conversar com algumas pessoas, nunca ouvi falar sobre isso. Aí vão logo linkar para o inteligência artificial, que veio um pouco depois, né? Mas as pessoas vão linkar para isso. Mas inteligência emocional, se a gente reparar e passar a entender, faz toda a diferença e está no nosso dia a dia. Então, conhecer as nossas emoções é um pilar super especial e importante, que a gente começa a fazer uma leitura, né? A autoconsciência é fazer uma análise pessoal, começar a ver o que eu posso fazer. Eu posso começar a analisar os meus comportamentos. Como é que eu reajo atrasado? Né? Eu estou atrasado para um compromisso. Como é que é o meu comportamento? Se eu estou atrasado, eu começo a ser agressivo com as pessoas, porque qual é a naturalidade do nosso dia a dia? A gente está atrasado, a gente quer passar. Se abra para você. A gente quer passar por cima de todo mundo, é fato. Vai ver um cara te cortando e buzinando, você com raiva, você tá querendo passar e alguém, a gente costuma dizer, né, é fogo, quando a gente tá atrasado, todo mundo quer impedir a gente, mas na verdade... Parece que é proposital, né? Exatamente, mas por quê? Porque as nossas emoções estão afetadas com aquilo ali, com aquela situação. Você sabe que você tem um compromisso, você já está em déficit com esse compromisso e emocionalmente isso já está te abalando. Né? Esse compromisso, o atraso já está te abalando. Então, a gente começa a avaliar como é que eu me comporto quando eu estou atrasado. Como é que eu me comporto quando alguém no trânsito, na rua, é agressivo comigo? Como é que eu me comporto quando um filho fala de maneira desrespeitosa comigo? Como é que eu me comporto quando eu recebo uma notícia, seja um noticiário da TV, rádio? Como é que eu recebo uma notícia? Por exemplo, o período da Covid. Cara, as emoções foram ao extremo das pessoas. A cada momento que vinha... Foi o auge, né? O auge das emoções. Foi o auge porque pessoas estavam sãs, estavam saudáveis, mas por conta das notícias ficaram doentes.
Por quê? Por causa das emoções. Então, assim, é impressionante como as nossas emoções têm a ver com a nossa vida e com o nosso dia a dia. E a gente entender o autoconhecimento, né, das nossas emoções tem toda a importância, porque você começa a fazer a leitura. Calma aí, como é que eu estou reagindo em relação a isso? E aí eu falo assim, caramba, agora eu preciso parar para pensar. Porque quando eu reflito a respeito do meu comportamento, eu vejo que eu estou me comportando muito mal. E aí começa assim, pô, será que quando eu estiver atrasado eu não posso melhorar o meu comportamento? Passar um pouco mais cedo. Exatamente. Aí tu começa a entrar no rever, gerenciamento ali, exatamente. das emoções. E aí tu fala assim, cara, é um compromisso com a esposa, com a família. E aí o compromisso é seu, mas você vai levar a sua família, né? Um exemplo. E aí a esposa, que geralmente, né, as mulheres não gostam muito que a gente fale sobre isso, mas geralmente elas se atrasam porque estão se arrumando, né? Estão passando maquiagem e tal. E aí o que acontece? A gente fica nervoso, brabo demais, falando, né? Então, fala, meu amigo. Bom dia. Tudo bom? Acordou agora? 24 horas da manhã. Acordado, iniciado. É isso aí. Tá na luta. Então, a gente começa a ver como é que a gente reage com a nossa esposa, como é que a gente reage com os nossos filhos. E aí, quando a gente está destinado a rever, né, fazer uma autoanálise do nosso comportamento emocional diante das situações, a gente fala assim, caramba, eu tenho sido muito ríspido com a minha esposa. Eu poderia pensar um pouco mais a respeito disso, como falar e tal. Quer ver uma coisa, um exemplo no que a gente está falando agora com a minha esposa? Eu tinha muito problema com isso. Porque com os compromissos que nós tínhamos, talvez de ir para a igreja, algum compromisso, e ela se atrasava e eu ficava ali em cima. Cara, já tá dando a hora. Poxa, você tá indo aí, pô, tu podia ter feito as coisas antes. Eu te avisei antes, eu te falei antes, a gente tinha todo dia para fazer isso, falava várias vezes isso, toda vez, e aí gerava um estresse. Cara, a gente ia no carro com aquele climão, as crianças sem graça, porque a gente está naquele clima, e é uma realidade de muitos, né? E aí eu comecei quando passei a praticar a inteligência emocional e especificamente quando eu me reavaliei, me analisei, eu falei assim, cara, eu preciso mudar o meu comportamento. E aí comecei a ter estratégia, porque mudar o comportamento, você criar estratégia. E aí comecei a mudar o meu comportamento em relação a ela. Comecei a me anteceder, né, na preparação com ela. Aí comecei a fazer algo que hoje dá super certo. E às vezes, geralmente a justificativa é assim, você não arruma as crianças. Eu tenho que arrumar 3 crianças e você tá aí, só arruma você. Tá de boa aí. Sou eu e mais 3 crianças e tal. Cara, então, calma aí. Então, vamos começar a corrigir as coisas. Aí eu chegava, amor, o que você precisa que eu faça? Tá precisando de ajuda de alguma coisa? Eita, rapaz. Você precisa que eu ajeite a bolsa da nossa filha e tal. Tu pode já colocar água, a fralda e tal. Pá, então tá bom, eu fui lá. Nossa, aí os meninos, eles ainda não botaram os tênis. Então tá bom, fica tranquilo, deixa que eu vou cobrar o tênis deles, pra eles colocarem os tênis. E ela focar só nela, pra ela terminar. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a ter esse comportamento, ela começou a se comprometer em ser mais rápida, em ser mais proativa também e contribuir para que no horário ela também acatasse, né, para a gente saindo junto. Então isso fez toda a diferença. Então, nos avaliarmos é o primeiro ponto. A autoconsciência é justamente isso, você se avaliar. Onde a gente parar aqui, as pessoas que estão nos assistindo, falar assim, em cada momento, quando eu discuto com um familiar, quando eu estou no trânsito, estou no trabalho, como é que eu me comporto diante dos estímulos emocionais? Porque todo momento nós estamos nos deparando com estímulos emocionais. Sim. E aí você tá lá no Ceasa, verdade, né? E aí, cara, tu precisa sair, tá aquele trânsito ali de retorno. Eu conheço Ceasa. Eu não deixei de ouvir vocês, eu vim ouvindo, eu falei, até para não ficar repetindo. Aí você estava falando dessas situações do trânsito que ele citou, né? Realmente a gente tem que pegar essas situações e adaptar para nossa vida de uma forma mais saudável, né? De não ficar uma forma
ríspida, ruim, né? Exatamente. Então, porque assim, as pessoas, né, não tem culpa do nosso atraso, não tem nada a ver com os nossos problemas. E aí a gente cria um problema e transfere para outras pessoas. Fala, pô, o cara tá me atrapalhando, o cara tá me atrasando. Não, cara, a gente que causou aquele problema, né? Então vamos parar aqui, vamos pensar que... É isso, cara. E ter inteligência emocional é isso, é você saber de quem é a responsabilidade. É a autorresponsabilidade. Então, se eu me analiso, se eu me conheço, então eu sei como eu devo me comportar ou se eu estou passando do limite. E aí a gente vai para o segundo pilar, que é a autogestão, o gerenciamento das nossas emoções, né? O controlar das emoções, porque é um processo. Se eu me conheço, se eu já me analisei, se eu já sei como eu me comporto, eu tenho a habilidade de gerir isso. Então, é o que eu falei, eu já geri a minha parte emocional na questão dos atrasos dentro de casa com a minha família. Então, eu criei um controle emocional em relação a isso. Eu decidi não me aborrecer mais, eu decidi não pressionar mais e criei meios para que isso favorecesse o meu estímulo emocional. E aí eu comecei a contribuir na arrumação, né, da minha esposa poder sair e tal, a gente cuida das crianças. E, cara, funciona super bem. E ainda tem uma estratégia que ela já sabe, que eu falo assim, quando eu falo assim, comento da hora, né, para não pressionar, não falo diretamente para ela, né, eu falo assim, vamos crianças, falta 20 minutos, né, falta 20 minutos, vamos lá e tal. Aí ela já ouve do quarto, já sei, tô terminando. Já tô terminando, não falo diretamente para ela. Mas isso criou um modelo para nós, como família. Adaptou, né? E adaptou. Ela aceitou, recebeu, eu me modelei, né? Me modulei assim para que aquilo acontecesse da melhor forma pra gente e tá funcionando. Então esse é o controle. Então como eu vou agir na rua? Cara, dificilmente, claro, a gente é tentado todos os dias, né? Mas dificilmente eu me aborreço ao extremo com alguém no trânsito, por mais que algumas coisas aconteçam e tal. Mas a gente não sabe qual é o momento daquela pessoa, o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Às vezes você tá querendo vir para cá pro podcast, estava lá e tal, pá. E você, não, cara, eu tenho que chegar rápido, aí alguém se aborrece com você porque você tá querendo, desviou um pouco e tal, e não sabe que você tem um compromisso. Tudo bem, a pessoa não tem culpa, né? Mas, cara, cada um tem uma realidade. Cada um tem um momento. Teve uma situação que aconteceu comigo, dessa situação mesmo, de eu parar e, tipo assim, no momento da emoção ali, eu consegui parar e se controlar. Aí, pô, eu parei o carro, o cara chegou, bateu com a moto no meu carro. Ah, tu falou, né? Falei contigo. Aí só que naquele momento eu falei assim, pô, cara, eu tava chegando em casa, tava vindo do trabalho, eu falei assim, não vou parar pra ficar discutindo por causa disso, cara, vou seguir meu caminho, entendeu? Vou seguir meu caminho. Aí, nisso, eu saí com o carro, o cara veio, passou com a moto do lado do meu carro, parou, bateu no vidro do carro, pensei assim, o cara vai se desculpar. Não, ele veio brigar comigo, falando que eu tava errado. Motoboy sempre tá certo, irmão. Falei, caramba, cara, eu tô fugindo do problema do cara. E se tu arruma confusão para outros, ainda arruma problema. Cara, aí daqui a pouco junto, um monte de motoboy lá. Exatamente, isso acontece mesmo. Eles são muito unidos em relação a isso, né, cara? Então, a gente... Tu tomou a decisão correta, né? Cara, eu não vou me entregar a isso, né? Se apresenta todas as razões, os motivos para tu falar assim, caraca, eu tô certo, cara, eu vou buscar pelo meu direito, né? E às vezes é melhor ter paz do que ter razão. Entende? Quer ser feliz do que ter razão. Exatamente. Então é melhor ter paz do que ter... Em alguns momentos é melhor ter paz do que razão. Verdade. Porque é justamente isso. É o praticar de uma inteligência emocional. Calma aí, cara. Eu não vou gastar energia com isso. Eu costumo dizer muito isso. Nós gastamos muita energia aonde não precisa gastar. E aonde a gente precisa distribuir, desencadear a nossa energia, que são coisas produtivas, que vão gerar resultados positivos para nós, a gente desfoca disso. A gente não dá atenção para isso. Então, hoje no dia a dia, as situações, o mundo corrido que nós estamos, a gente libera energia, gasta energia em diversas coisas que são desnecessárias, né? E aí por isso que esse pilar. Terceiro pilar é a automotivação.
E aí na automotivação a gente gasta muita energia justamente em coisas desnecessárias, aonde você teria que colocar todo o teu foco, toda a tua energia para algo que vai te motivar, para algo que vai gerar resultado para você. Entende? Por quê? Automotivação, motivo é a recompensa. É a recompensa pelo que tu quer. E a automotivação é o que vai te fazer alcançar essa recompensa. Entende? Então a gente precisa estar focado nessa automotivação. E como é que eu, na inteligência emocional, como é que eu pratico, como é que eu exerço essa automotivação? Eu preciso colocar na minha mente, trazer à memória coisas que me fazem chegar nessa recompensa, ou que já me levaram. Uma coisa que eu pratico muito e compartilho é o seguinte, em relação à automotivação, é trazer à memória a coisas, as situações, a conquistas que a gente já teve antes, em outros momentos, porque você vai para um novo desafio e você se questiona, cara, será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer nessa etapa? Cara, é muito desafiador isso, essa etapa, talvez na área financeira, no relacionamento, trabalho, qualquer coisa que você esteja entrando para se envolver ou para tomar posse, para conquistar, para avançar, você se questiona se você é capaz para isso. E a automotivação é você começar a trazer lembrança, cara, o que eu já venci na vida? O que eu já conquistei? Aí tu começa a trazer a lembrança dos resultados positivos que você já alcançou. E aí isso vai fazendo sentido para você. Cara, não, eu tenho capacidade para alcançar isso, eu tenho capacidade para vencer. Eu já vivi experiências que são maiores do que essa e eu conquistei, eu já passei por isso, e isso vai te motivar, isso vai te conduzir e isso vai te fazer chegar nesses objetivos. Então a automotivação é você verdadeiramente, você colocar na sua mente que você tem razões e motivos. Por exemplo, você sai de casa, a gente costuma falar muito, né? Nós que temos filhos, ou família, ou um casamento, alguma relação, fala assim, cara, eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor, porque você tem filho, que você tem uma família, você quer levar. Então, você tem uma recompensa. Qual é a recompensa? A recompensa é a satisfação que você está alcançando e dando o melhor para sua família. Mas o que te leva? O que te leva são eles. Né? Eles são a razão de você estar fazendo isso. E o que faz sentido para você é que você tem a oportunidade. Cara, um dia você não tinha uma família, um dia você não tinha um filho, e hoje tu tem, cara. Tu tem um filho, tu tem uma esposa, tu construiu já, tá construindo uma história. Então você tem toda a razão, todo motivo para te levar, para te motivar a conquistar as coisas ou certas coisas. Então, a automotivação é justamente isso, você trabalhar isso. Na inteligência emocional é isso. Você buscar aquilo que te leva, que faz sentido para você e que já teve resultado na sua vida, trazer a memória e isso te levar, te conduzir a você alcançar a recompensa que você espera. Né? O quarto ponto, pilar, é a empatia. Cara, eu nas palestras que eu dou de inteligência emocional, eu sempre ressalto, e aqui eu vou ressaltar mais uma vez, é um dos pilares que eu mais gosto de falar e que mais faz sentido para mim também, que é a empatia. O que é a empatia? A empatia é a habilidade de nós nos colocarmos no lugar do outro. E, cara, esse é o maior desafio humano. Esse é o maior desafio do dia a dia, é você se colocar no lugar do outro. Como essas experiências que a gente está falando de trânsito. Vamos falar primeiramente questão de trânsito. É você se colocar no lugar do outro, a gente saber o que está se passando pelo outro. E não é só se colocar no lugar do outro. É você se colocar no lugar do outro e tomar conhecimento, querer entender a realidade do outro. Porque só se colocar no lugar não é o suficiente, mas é querer entender o lado do outro. Sim. E, cara, se a gente leva isso para as nossas relações, isso muda completamente. Cara, falando de casamento, de relacionamento, seja namoro, noivado, casamento, relacionamento com a família, quando você coloca isso em prática, a empatia, você se coloca no lugar, eu falo muito isso nas palestras, e eu levo inteligência emocional, palestra, tanto para casais quanto para o público misto. E quando eu falo para casais especificamente,
se a gente pratica a empatia no casamento, na relação entre homem e mulher, cara, dá um resultado maravilhoso. Tudo muda, né? Cara, é transformador. Lógico que isso aí é um processo, né? Isso não vai acontecer do dia pra noite. Não vai é. falar assim, não, amanhã vai ser outra pessoa. Exatamente. Um estalar de dedo. Isso não vai acontecer. Não é. É aquilo que quando você falou aquela vez, a autoanálise. Sempre tem que estar se autoanalisando ali, que você vai vendo. Você melhora, tu dá uma regredida, depois tu, opa. Sim. E assim, isso aí é uma construção histórica, né? Porque muitas vezes a gente não. Muitas vezes não, a gente não aprendeu a ser assim. Sim. Né? A gente vem pegando ali o nosso dia a dia, desde quando a gente nasce. Exato. Já pegando os exemplos das nossas referências, que são Isso nossos aí. pais, as pessoas mais próximas da gente. E aquilo ali vai moldando quem nós somos hoje. Exato. Então nossas atitudes, as atitudes que nós temos hoje, tudo que a gente faz, é reflexo daquilo que a gente viveu. Né? Então, assim, você não convive com pessoas, com gentlemen. Né? Já prontas, né? Tu vive ali com meio de... Né? Ainda mais essas pessoas mais antigas, que né, tem aquelas culturas mais enraizadas. Sim. Eu mesmo andava antigamente com meu pai, e via meu pai no trânsito ali, aquela coisa, aquele estresse, aquela briga. Então isso vai transferindo para as outras pessoas. Vai Então, modulando. Vai né? modulando, então automaticamente você mesmo, daqui a pouco vai se pegar naquela situação e falar assim, caramba, cara, eu poderia ter feito diferente, mas a sua emoção, aquilo, né, que já está dentro de você, tu expôs, colocou para fora. Exato. E é o que você falou. Eu costumo dizer que dentro de estudos na neurociência, que você até os 7, 8 anos, o seu caráter está sendo formado. E o que é o caráter? Qual a definição que a gente traz de caráter? Caráter é a soma das influências boas e ruins que nós recebemos ao longo da vida. Mas ao longo da vida, até a idade que nós temos hoje. Mas a formação do caráter é na idade de 7 a 8 anos para chegar a uma definição. Chega a uma definição da construção. E aí muitas pessoas falam assim... eu vim da favela, as pessoas vêm da favela, comunidade e tal, o destino dela é esse. Não, depende, porque como é a soma das influências boas e ruins, o que vai prevalecer é aquilo que é mais relevante, que foi mais relevante para você. Então, a gente tem histórias, tem exemplos de inúmeras pessoas que saíram de dentro de uma comunidade e hoje são referência, né, na questão moral, na questão financeira. Por quê? Porque as influências boas foram mais relevantes, tiveram mais peso na vida dela, para que ela hoje se transformasse, tivesse um caráter correto. Né? Porque não existe falta de caráter. A gente fala muito isso porque a gente ouve isso. Não existe. Se eu tiver falta de caráter, não existe caráter. Não. Existe caráter bom e caráter ruim. Essa é a definição. Né? É uma construção, né? Exato. Só aqui interagindo com o chat aqui, ó. A Cissa mandou um abraço, pediu para avisar que tá tendo uma feira de empreendedores aqui em frente ao cartório. Ih, legal. O Pedro Paulo falou que Vitão é excelente pessoa, sou seu fã, cara. Mandou um abraço para você, o pessoal aqui botando. Legal. Tal. Então, o pessoal tá falando aqui também, perguntando para você. O que mudar assim durante o dia? Botaram uma pergunta aqui. Durante o dia, o que você faz? Qual os teus hábitos para mudar, para conseguir esse autocontrole? O que você fez durante o dia para você mudar isso? Beleza. O que acontece? Dentro até desses pilares que a gente tem falado aqui, o que a gente faz? Quando a gente começa a entender melhor as nossas emoções, então a gente começa a definir como vai ser o nosso dia, como eu vou me comportar. E o que acontece? Já existem coisas pré-anunciadas, né? Por exemplo, tu sabe que hoje tu vai ter um dia que ele já é estressante, por onde você vai passar ou com as pessoas que você vai relacionar. Então você já com análise e conhecendo suas emoções, você já vai desenhando como você vai se comportar. Esse é o controle. Esse é o saber lidar. Quando eu me deparar com essa situação ou nesse ambiente, eu vou me comportar desta maneira. Eu estou definindo isso. Eu já estou alinhando, já estou desenhando como vai ser o meu comportamento. Então, se preparar para o dia ali, né? Exatamente. Eu faço isso. É da maneira que eu faço. Se eu sei que eu vou ter uma reunião ou um momento estressante, às vezes tu vai conversar com pessoas que você teve algum tipo de
de discórdia, alguma coisa que tá ruim, você, cara, vou ter que ir lá tratar sobre isso. Então eu já vou definindo como eu vou me comportar, independente de como a pessoa vai reagir. Sim. Eu já defino como eu vou agir, como eu vou reagir, se ela falar isso, se ela falar dessa forma, eu vou agir dessa forma. Então, é dessa forma que eu desenho para mim o meu dia. Então, é pela manhã, eu já acordo, eu me conecto com Deus, eu já declaro o que eu desejo pro meu dia, eu abençoo o meu dia e sabendo aonde eu vou passar, por onde eu vou passar, com as pessoas, o ambiente que eu vou passar, eu já vou definindo como eu vou agir ali. Se eu vou ter um dia todo com a minha família, eu já foco o que eu vou agregar para a minha família, o que eu vou fazer com a minha família. Então, eu penso dessa maneira. Eu vou me reunir com pessoas, né, à noite, com amigos e tal. Eu já desenho como eu... se preparar para isso. Exato. Para as adversidades que possam exatamente tem que estar então, a mente blindada, né? E é isso, e o que eu quero hoje aqui compartilhar, agregar conosco aqui, com as pessoas, é que se a gente abrir a nossa mente para praticar a inteligência emocional, cara, nós vamos ver muito melhor. Eu digo a vocês que a partir do momento que eu virei a chave, né, desse entendimento, tendo clareza de inteligência emocional, a minha vida mudou. Para ter uma mente mais saudável, cara. Eu me vitimizava muito, cara. Eu era vítima de mim mesmo, cara. Eu achava que todo mundo era contra mim. As situações que aconteciam era só comigo. O raio só caía no mesmo lugar, só na minha cabeça, né? E um dia alguém com essa sabedoria, com esse entendimento a respeito disso, abriu os meus olhos, né, compartilhando também dessa experiência, e isso abriu a minha mente em relação a isso. E eu comecei a entender, ou me autorresponsabilizar, né? Falei assim, calma aí, sou eu que lido com as minhas emoções, então calma aí, eu vou mudar essa questão. Porque quando a gente começa eu costumo falar com as pessoas que aquilo que a gente emana, a gente atrai. Tudo que a gente emana, a gente atrai. Ou seja, se eu fico falando que tudo acontece de ruim comigo, só acontece comigo toda vez, eu sempre tento fazer isso e dá tudo errado, eu vou continuar... E vai continuar sendo dessa forma. Vai continuar retornando isso, porque aquilo que eu rejeito, né, sem ter a autorresponsabilidade, eu atraio novamente para mim. Entende? Eu trouxe algumas situações aqui, né, que acontece no nosso dia a dia, e eu queria que você dissesse pra gente como que gerencia as emoções naquele momento, aquele determinado momento ali, sim, né? Sim. Então, põe a imagem pra gente aí, beleza? Enquanto isso, aí, o Pablo Jorge falou que o assunto tá excelente, mas amanhã, só pra testar a emoção de vocês, que vai dar da caneta nos dois. Quem é esse? Pablo Jorge. Vou falar pra ele que eu tô imune e que eu não vou estar lá amanhã, não. Uma briga de trânsito. Vamos lá. Você tá passando aí na rua, né, o cara dá uma fechada em você, começa a te xingar. Como que você reagiria nesse momento? Então, a gente até comentou já aqui, tu já deu um exemplo, né? Cara, eu não vou entrar nisso. Primeira coisa, a gente falar a respeito da nossa energia, gastar energia, né? Do que vai valer a pena. Porque a gente tem que ter a habilidade de ver o final, o resultado. Cara, se eu me comportar agressivamente, se eu bater de frente, aí tu começa a analisar, né? Começa a analisar. O cara é grande, o cara é forte. Aqui na verdade, cara, o que a gente consegue ver de fora aqui é uma briga de ego. Sim, certo? sim, aqui... Porque o cara vai falar assim, não, pô, você me fechou, não, porque você que tá errado. Você exatamente. Começa, né, a troca de agressões, que no final não vai levar em nada. Só vai trazer um resultado negativo. Exatamente. E aí é justamente isso. O que eu vou ganhar? Vale a pena eu gastar energia com isso? E muitas das vezes, agir praticando a inteligência emocional é você olhar essa situação e falar assim, cara, eu prefiro renunciar, eu prefiro abrir mão de discutir. Então, como é que eu vou me comportar? Eu vou pedir desculpa. Né? Ainda que eu tenha visto que teve parte dele o erro, né? Mas, cara, me desculpa, se aparentou, pareceu que eu fiz alguma coisa, eu dei a entender alguma coisa. Já aconteceu isso, de eu estar no trânsito e ter essa experiência. Estou com a minha família dirigindo e eu fechar um cara, mas fechar feio mesmo.
mas inocentemente, sem querer, cara, não ter visto. Sabe aquele ponto cego Ponto do carro cego. que acontece, é natural? Cara, fechei, mas fechei feio mesmo. Rapaz, o cara veio com olhos como chama de fogo. e veio, mas veio com muita raiva. Cara, eu parei e falei assim, do lado dele, encostei, joguei assim bem perto dele, e falei assim, meu irmão, me perdoa, desculpa, eu não te vi. O cara tava com uma fúria tão grande que quando ele viu, eu tava com a minha família, e eu como homem, né, com a minha família, eu falei assim, cara, me perdoa, eu não te vi, pô, eu te fechei, me perdoa, desculpa. Aí o cara foi desconfigurou. Quebra o cara. Aquela ira desconfigurou, porque ele falou assim, cara, eu fiquei bravo demais. Tava esperando mas já o que cara, você fosse, né, o cara tá agredir. reconhecendo o erro e tal. E o que que leva a um resultado negativo? É quando os lados não Entram em acordo, não né? entram em acordo. E aí a empatia é isso, é se colocar no lugar do outro. Uma vez que ele, eu entrei, me coloquei no lugar dele, na raiva, no sentido de que ele, pô, cara, quase causou um acidente e tal, pá, então eu preciso reconhecer que eu errei, porque eu me colocando no lugar dele, talvez eu ficaria com raiva também. E ele automaticamente, sendo confrontado comigo, né, da minha atitude, aí ele já se colocou no lugar. Pô, cara, o cara pode ter errado. O cara, sem querer, não viu e eu vou entender. Ia o cara. colocar a família dele em risco à toa. Né? Exatamente. É isso. Tem mais? Tem mais. Passar a próxima aí, por favor. Discussão no trabalho. Isso aí algo que- Cara, isso aí acontece Demais, muito, né, cara? muito, É muito, complicado, né? muito. Como gerenciar isso aí? Cara, eu já vivi muitas experiências assim, de maneira corporativa, liderando equipe ou não sendo. E já vivenciei no militarismo, né? O Vinícius também é militar. Eu já vivenciei isso no militarismo, quando eu era militar, em relação à questão de autoridade. Sabe que no militarismo, né, cara, existe muito abuso de autoridade, né, em muitos momentos, né? E eu precisei me posicionar em relação a isso, né? Eu era um superior, a pessoa era um superior e estava de maneira assim humilhante, mas humilhante com pessoas que eram na mesma graduação, né, que outras pessoas e outros mais abaixo. E aí isso me incomodou. E aí tivemos uma reunião na sessão, né? A nossa sessão era uma sessão de informática e reuniu as pessoas. E aí o oficial na época estava percebendo que estava um clima e tal. E aí chamou para reunião e nós estávamos conversando. Ele abriu, ó, quem tem a palavra e tal. E eu fui e me posicionei. Eu falei assim, olha, eu sei que aqui tem superiores. E aqui é uma casa militar. Então é hierarquia. É hierarquia e disciplina. Eu sei, tenho entendimento disso. Mas eu quero dizer aqui que eu sou um pai de família. Eu tenho filhos. E o mínimo para uma convivência é o respeito. Então, por quê? Você não sabe com quem você está lidando. Parece até uma ameaça, né? Você não sabe com quem está lidando. Uma coisa é dentro do quartel. Outra coisa é lá fora. Então é bem diferente. Então, e aí aquilo ali, na hora, quando eu me posicionei isso, foi assim, só que, cara, eu vou desrespeitar essa autoridade, mesmo ela agindo dessa forma comigo. E eu quero dizer que eu te respeito, independente do seu comportamento. E eu falei diretamente, eu te respeito, independente do seu comportamento. Porque o que você faz não muda em mim. Porque o que está em mim, né, o meu comportamento, a minha forma de ser, a minha essência, não vai ser alterada por conta do seu comportamento. Né? E aí naquele momento ali o oficial botou para pegar fogo lá. E no ambiente de trabalho, da mesma forma, discussões e tal. Como líder, eu sempre abri para ouvir os lados. Né? Cara, não tem outra maneira. Você tem que ouvir, você tem que prestar o ouvido, porque o ouvido é justamente a questão da empatia. Porque quando você ouve, você se coloca no lugar da pessoa. Aí você vai e ouve o outro, você se coloca no lugar da pessoa. E aí você traz o equilíbrio. Né? E traz o entendimento. Então, o lidar, às vezes, com um colega de trabalho é justamente isso, cara. É você ter o controle emocional, ver que o cara tá te perseguindo e tal. Cara, muda a rota.
Muda a rota. Começa a analisar como é que você se comporta. É o que eu falei lá no começo, né? Você se analisar as suas emoções. O que ele te estimula a você ficar com raiva ou respondê-lo e tal. Aí tu começa a identificar, cara, toda vez que esse cara fala uma conversinha aqui, faz isso e tal, eu reajo assim, eu ajo assim. Então, o que eu vou fazer? Quando ele fizer isso, eu vou mudar meu comportamento. Eu vou agir de outra forma. Eu vou responder de outra forma, né? E aí isso vai mudando. E, cara, a inteligência emocional, ela traz o benefício dessa maneira. Quando você muda o teu comportamento, ela é benéfica para você. Tu vai ver que vai constranger outras pessoas, seus relacionamentos, e as pessoas vão agir melhor com você e o ambiente vai melhorar. Então, no ambiente de trabalho, minha sugestão é essa, é avaliar e mudar a rota de como você reage aos estímulos, entendeu? A inteligência emocional aplicada no militarismo é não senhor, sim senhor. Acabou. Acabou. Exatamente. Emoção zero, caga. Fala pouco e faz. Vai ter uma vida muito boa, tranquilo. É isso aí. Não, mas assim, lá onde eu trabalho especificamente é um pouco diferente porque não é tão um militarismo tão forte. Sim, né? sim. Lá como a gente trabalha em equipe, assim, que a gente acaba dependendo um do outro, né? Ali na hora do socorro e tudo mais. Então, assim, a gente tem esse entendimento que não é... Né, existe o militarismo sim, que é o pilar principal, mas a gente tem o companheirismo. Né? Porque, pô, eu dependo de você, eu dependo dele, então, pô, por que eu vou, né, tratar ele mal, por que eu não vou, né, cuidar das pessoas que estão... O papel do líder é esse, cuidar das pessoas que estão, da equipe que está ali com ele. Sim. Então, pô, tem um problema aqui, por que a gente não senta e tenta entender qual é o problema, o que está motivando aquele problema, né? Que aí se a gente consertar aquele problema, as coisas vão caminhar bem. Sim, sim. Melhor do que você chegar e atacar, né, o seu colega, o próximo. Exato. Que aí você vai desmotivar ele, você vai acabar gerando outros problemas. Eu tive experiência, cara, com funcionários, de funcionários que estavam se desentendendo. E olha que interessante, eu chamei para conversar individualmente, chamei para conversar os dois presentes, e um dos dois, eram duas mulheres, ainda ficou insatisfeita com tudo que foi conversado e a forma que eu lidei. Por quê? Ela queria uma punição. Ela queria que eu pesasse a mão na outra pessoa. Então, assim, nem todo mundo vai aceitar, cara. Você equilibrar a situação, você contornar a situação. Então, a gente tem que entender... Quer ver o circo pegando então, fogo. A inteligência emocional também é você entender que tem pessoas que elas vão bater de frente, independente que você traga um melhor caminho, e elas ainda vão se comportar dessa mesma maneira. Entende? Então você tem que até ter o autocontrole de você assim, cara, mesmo eu falando, mesmo trazendo à luz assim, o melhor caminho para se resolver, irão ter pessoas que ainda vão se comportar de maneira oposta a esse resultado. E no ambiente de trabalho é fato essas coisas acontecerem. A última aí pra gente, gentileza. Educando os filhos. Esse aí também é um tema que é pesado, hein? É verdade. Educar filho não é fácil não, cara. Cara, sentindo na pele. O que deixa nosso emocional bem abalado. É desafiador. E como eu falei aqui, a construção, né, do caráter, da formação, as opiniões dos nossos filhos, os filhos não repetem, né? Não é só questão do exemplo, eles na verdade eles reproduzem exatamente o que nós fazemos, não é só falar. A gente fala o que é certo para eles fazerem e tal. Não, eles reproduzem, né? É uma replicação daquilo que a gente faz. Cara, então, todo o comportamento que a gente tem com relação a eles para a educação, a gente tem que rever e ver qual o resultado que isso vai gerar. A minha esposa fala muito disso, ela fala assim, pô, ela é o Vinícius Júnior, olha lá, igualzinho você. Mas não é isso aí que você está falando, ele está reproduzindo aquilo que ele vê, né? Que ele está vendo de mim ali. Sim, então assim, aí a gente vê qual é a importância que nós temos dentro de casa, com os nossos filhos, na criação dos nossos filhos. Então a forma que a gente vai falar, a forma que a gente vai agir com eles, né? Fazer a diferença na vida deles, sabe? Que tem uma ferramenta, né, que a gente aplica com filhos, e eu faço isso com meus filhos, e isso é algo assim... que faz muita diferença, faz muito sentido, e compartilho aqui com vocês, quem está nos assistindo, cara, que é a técnica dos 15 minutos,
né? Que você faz isso antes de dormir. Antes de dormir. Você desconecta filho, você de celular, né? De televisão, essas coisas. E quando você vai levar o filho para dormir, alguns vão, né? Se despedir, alguma coisa. E porque após os 15 minutos de sono que ele tem, vem o sono REM, né? Que é aquele que te apaga, né? Apaga, e aí começa... O que acontece? Ele começa a formular, a construir tudo que nós vivenciamos durante todo o dia. Só que o que vai prevalecer? Aquilo que foi de maior impacto e relevância para nós. Então, se a gente viveu momentos de estresse e tal, e aquilo ali foi o que mais fez sentido, o que mais mexeu com você, mais te impactou, cara, é isso que a tua mente vai registrar e vai armazenar, porque ela faz um resumo do dia. Nossa mente faz um resumo do dia. Aí, só que eu quero falar em relação aos filhos. Isso é interessantíssimo para nós, mas eu quero falar sobre os nossos filhos. E o que acontece? Você vai lá 15 minutos antes de pegarem no sono, você vai lá na cama, na beira da cama e tal, começa aí com uma conversa livre e tal, mas chega lá pro teu filho e fala assim: qual é o nome do teu filho? Ravi. Ravi. Aí chega lá pro Ravi: Ravi, meu filho, durante todo esse dia, que momento que você mais gostou quando você estava com o papai ou com a mamãe? Qual o momento que você mais gostou? Aí ele vai falar. Sabe o que você vai provocar? Ele raciocinar, pensar no dia dele inteiro. Fala assim: papai, foi naquela hora que a gente jogou bola no quintal. Aí foi nessa hora, filho? É. Aí você vai falar assim: filho, nessa hora o papai estava amando fazer isso. Como eu gosto de jogar bola com você, meu filho. Como nós estamos, nós dois lá, jogando bola, para mim é muito bom, filho. Eu sempre sonhei em ter você nesse momento jogando bola comigo no quintal. E aí, beleza. Assim, agora, filho, em que momento do dia você se sentiu amado pelo papai e pela mamãe? Agora que você assim, eu me senti amado, que você estava vendo que o papai e a mamãe amando você. Que momento? Ah, naquela hora que o senhor me deu um abraço e me jogou no alto. Aí tu vai lá: meu filho, essa hora é a hora que eu mais amo fazer, te jogar no alto, te dar um abraço forte e tal. Então, você pode fazer diversas perguntas que trouxeram um bem-estar para ele, que tem relação com você, com a sua esposa e diretamente com ele. E deixando que essas emoções sejam elas as mais significantes para ele. E aí o que acontece? Quando ele entrar no sono, quando for fazer o resumo, a mente dele vai trazer o que você fez ele evidenciar. E é aquilo ali que vai fazer sentido para ele. E aí, no subconsciente dele vai ser armazenado essa experiência. E é isso que vai. O impacto do dia, a hora que ele ralou o joelho, que ele caiu, chorou muito, não vai fazer sentido para ele. Insignificante. Ele vai fazer sentido para ele. Aí vai ter um sono tranquilo. Ele vai acordar bem, porque ficou na mente dele que ele viveu momentos de se sentir amado, de ter momentos bons com os pais, momento que ele recebeu presente, momento que ele passeou e tal. Tudo isso, todo momento, ou até momentos dele sozinho mesmo, porque ele vai falar o que foi bom para ele, né? Então, cara, a criação dos nossos filhos é muito importante, cara. E a gente tem a total responsabilidade nisso. E a inteligência emocional tá nisso, cara. Eu amo falar da inteligência emocional porque ela tá nisso, cara. Em cada detalhe disso. Em vários setores, né? Ramificada, né? Sim, cara. Todo momento. Pra gente concluir aqui, ficou faltando um, né, dos pilares aí. Sim, você falar, sim. Que o tempo tá curto aí. Que é o relacionamento interpessoal, né? E finalizando aqui esse entendimento a respeito disso, cara, e hoje está acontecendo isso. O que é o relacionamento interpessoal? É você se relacionar com pessoas, você se conectar com pessoas. O que acontece hoje? O que é uma falta de inteligência emocional? Aquelas pessoas que têm um comportamento de falar assim: cara, eu não preciso de ninguém,
eu chego no ambiente, cara, não quero falar com ninguém. Autossuficiente. Cara, não preciso de ninguém, né? Cara, não tem que ficar aí abrindo sorriso para todo mundo e tal. Não preciso, cara. Eu estudei, eu fiz isso, fiz aquilo e tal. Só que o relacionamento interpessoal vai na contramão disso. É você se relacionar. E, cara, relacionamento, a frase que eu costumo falar, relacionamento abre portas. Relacionamento gera oportunidades. Então, conexões que nós fazemos abre porta, cara. Então, quando você se relaciona bem com alguém, o que acontece? Você tem um conhecimento de alguma coisa. O que vai acontecer? Se alguém te procurar sobre um assunto, e aí você, não, cara, eu conheço alguém que fala sobre esse assunto, que sabe sobre isso, e eu vou te indicar. Por exemplo, carro enguiçou, né? E tal, pô, aí um amigo, o carro enguiçou e tal, o cara, não sei, não tem um mecânico que cuide dessa marca, desse carro e tal, só que você já vivenciou, sabe quem é bom e tal, aí você vai lá e vai indicar exatamente. Esse é o nosso dia a dia, né? E isso é um relacionamento interpessoal, que você coloca outras pessoas em portas e oportunidades, né? Eu estou aqui por quê? Por causa do nosso relacionamento. Sim. Se eu fosse o cara, vamos lá, cara. Agora eu vou passar uma pergunta para você. Se eu fosse um cara fechado, que eu não me relacionasse bem com as pessoas no ambiente que eu tô. Eu quero participar dos ambientes, mas eu não me relaciono, eu não falo bem, eu não me comporto bem, né? Ou eu sou totalmente fechado, né? Não apresento nada de quem eu sou, como eu me comporto. Haveria algum interesse em você e em me convidar para estar aqui? Não, dificilmente. Exatamente. Alguma coisa que em mim fez sentido para você, para que você me estendesse o convite para estar aqui. E eu me sinto honrado por isso, né? Porque eu consigo entender que alguma coisa em mim fez sentido para você. Né? Então, isso é um relacionamento interpessoal. Então, quando a gente entende que até nisso, a prática da inteligência emocional está nas nossas atitudes, nossos comportamentos. E elas fecham portas. Quando você se relaciona mal, cara, esse cara aí eu não quero de maneira nenhuma no meu ambiente. Onde eu tô. Começa eliminando. Né? Cara, não tem como. Você vai eliminando. E é isso no nosso dia a dia. Então, são pilares. Então, quando o Daniel Goleman, ele elenca esses pilares, cara, são importantíssimos. E eles é um resumo da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, ele fecha a porta. Eu tenho oportunidade. A gente é lá de Belford Roxo, mas tem futebol em Mendes, tem futebol em Valença. Meu pai tá chateado contigo aí, que você deixou a gente na mão. Pois é. A pessoa que está aberta a aprender, independente do nível, o patamar que ela está, se ela estiver disposta a aprender, independente do... E sempre que alguém agregar alguma coisa. Sim, cara. Exemplo, sou um milionário, tem uma faxineira lá, tal, exemplo, uma faxineira, tu trata ela bem e tal, aí tu fica doente. Às vezes ela é parente de índio e ela sabe uma coisa que você nunca vai saber na tua vida, independente do teu conhecimento, entendeu? E é isso, cara, a gente tem que estar sempre aberto a aprender, independente do patamar ou do nível que a gente esteja. São seres humanos, são pessoas iguais a gente. Se você tiver esse pensamento... Isso aí funciona exatamente assim. Cara, é essa frase. Relacionamento abre portas, relacionamento gera oportunidades. Sim, né? sim. E ela vai te beneficiar ou vai travar você evoluir, porque você mesmo fechou essa porta. Vitor, vamos só no comercial aqui, depois a gente volta com o encerramento. Vai encerrar. Vai fazer o comercial, a gente encerra já. Já tá 1 minuto mesmo. Não, encerra, faz aí, pô. Depois a gente volta e encerra. Não, hoje não. Hoje não. Pode encerrar? Valeu. Vitor, gostaria de agradecer, cara, a tua presença aqui, tá? Valeu, meu amigo. Gostaria de ter tido mais tempo pra gente continuar esse bate-papo, Verdade. mas infelizmente o nosso horário é curto, só que futuramente a gente vai estar marcando mais uma vez aí pra você estar vindo aí, a gente tá prolongando esse bate-papo. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje, tá? Valeu, cara, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade que vocês estão dando, né, de estar compartilhando. A missão é essa, né, de poder compartilhar um conhecimento que a gente tem e agregar na vida das pessoas, né, o que a gente pode compartilhar. Então, assim, que dessa conversa, desse bate-papo aqui tenha trazido clareza, né, para as pessoas, elas colocarem em prática que isso é transformador, né? Praticar a inteligência emocional é transformador e eu indico. Queria agradecer você também aqui, cara. Eu fico falando pro Vinícius sempre que a gente está aprendendo a cada dia mais que a gente está aqui, né? Sim. São pessoas com muito conhecimento, né? Que tem para passar, infelizmente pouco tempo.
E é isso, que a gente tá sempre aprendendo. Foi um dia muito produtivo, agradeço a sua presença aqui. Valeu, Ok? cara. E agradecer também a nossa audiência aí, tá? Vinícius, quer falar do próximo programa aí, da Graziele? Vou mandar, no próximo, hoje é dia 18, né? É, No dia acho que 18, dia próximo 18. sábado, estaremos aqui com a Graziele Crespo, né? Ela que é psicóloga e irá falar sobre alguns distúrbios aí, né? Sobre ansiedade, sobre Isso aí. depressão. Então, conto com vocês aí, tá? Muito obrigado pela audiência de todos e um bom sábado. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus. Fica com Tchau, Deus aí, tchau. muito obrigado, irmão. Sábado tá bonito, solzão. É, primeira coisa que minha esposa falou. Eu acordei, tava nublado, cara. Falei, hoje tem que ficar Cara, a primeira coisa que minha esposa falou foi assim... Rádio Novos Rumos FM, uma rádio a serviço da luta popular e pela democratização da comunicação. Venha, participe, esta luta é de todos e de todas. A melhor quintaneja da cidade